Estamos de volta e os estados de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro lideram o ranking de casos de violências domésticas. As agressões começam com ofensas verbais e até físicas. Esta mulher foi casada por 4 anos e viveu uma relação conturbada. No começo eram ofensas verbais, ciúmes, humilhações, agressões psicológicas, até chegar à física. Sempre começa com a agressão verbal. E aí ela passa por uma agressão psicológica, mexe com a tua autoestima, mexe com os teus sentimentos, agressão emocional também. A pessoa começa a te tratar como lixo, te faz acreditar que você é um lixo, te faz acreditar que você não tem valor. E esse sempre é o prelúdio, para a agressão física. A última agressão, o ex-marido prendeu a vítima dentro de casa, bateu nela por quase 2 horas. Ela gritava pedindo ajuda, mas parecia que ninguém queria ouvir. Começaram as agressões físicas, era um tapa, era um chute, era um empurrão, e até que chega no ponto em que você sente que a pessoa quer tirar a sua vida, que só bater já não é o suficiente. Mas casos de violência doméstica são mais comuns do que se imagina. Em Poços de Caldas, o setor de acolhimento às vítimas da Delegacia da Mulher registra cada vez mais esse tipo de ocorrência. Em 2017, foram atendidas 193 vítimas. Já em 2018, o número cresceu para 230 casos. E em 2019, até outubro, foram atendidas 180 mulheres vítimas de agressão. Primeiro, que tem um triste quadro que a mulher, muitas vezes ela não tem percepção da situação de violência que ela vive, porque ela vem de um histórico de violência. Um pai violento, abusivo, uma mãe, ela vem desse histórico. Então, ela vai para o relacionamento onde ela acha que isso é normal. Então, a naturalização da violência para essa mulher, ela considera o homem a si mesmo. Ele só faz isso quando ele bebe. Então, ela tem uma série de justificativas. Porque ele teve depressão, é porque ele usa drogas, Nada disso justifica. Você compreende. Ter uma compreensão é uma coisa, agora, não se justifica a violência. A psicóloga da Delegacia da Mulher só consegue fazer o atendimento quando a vítima cria coragem e oficializa a agressão. As mulheres precisam estar atentas, e esse é o meu objetivo, Então, as mulheres hoje, elas podem ter a medida protetiva. Medida protetiva, quero deixar claro que muitas mulheres vêm aqui, ela não é para separar. Isso é vara de família, é uma outra questão. Você quer se separar, procura um advogado, vai na defensoria, ou vai lá no serviço da PUC, mas a medida protetiva é para tirar o agressor, que muitas vezes a mulher não tem outro caminho, porque ele não aceita a separação, ele ameaça, então tem que ter uma medida protetiva. De acordo com uma pesquisa divulgada recentemente, os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro lideram o ranking de violência doméstica. A cada 2 minutos, uma mulher é violentada. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só no ano passado foram mais de 56 mil casos de violência contra mulheres. Em Poços de Caldas existe uma rede de proteção às vítimas que funciona pelo Sistema Único de Saúde. Além disso, há também movimentos e ONGs que ajudam mulheres a se libertar do ciclo de violência. O Instituto Arvorecer, por exemplo, trabalha na capacitação e inserção de mulheres vítimas e também no empoderamento. Nós iniciamos esse projeto desde 2017, a gente vem trabalhando com as mulheres. E o que falta realmente, além do apoio financeiro, do investimento, também a questão do próprio apoio de políticas públicas para que aconteça o projeto, porque muitas vezes essa mulher ela chega ainda muito machucada, com a parte emocional muito abalada, e muitas vezes ela não permanece no projeto, porque ela não tem condição, inclusive, de exercer aquela atividade, aquela tarefa. Então, a gente necessita também desse apoio para que elas tenham, de início, um apoio em projetos de
de bolsas sociais, que elas sejam inseridas para que elas consigam desenvolver e se capacitar. Para a mulher conseguir sair do ciclo de agressão, ela precisa de ajuda. Sozinha, ela não consegue. Sempre costumo dizer que a violência doméstica ela não é característica da classe social baixa. E o que acontece? Muitas mulheres, principalmente de classes A e B, elas não denunciam por vergonha, por medo do que as pessoas vão pensar. Então, isso tudo fica muito maquiado. Então, a gente não tem os números corretos. E acaba que, assim, muitas vezes não se dá a atenção que se deveria ao apoio à família, a programas sociais que apoiem as famílias, que possam estruturar essas famílias. Inclusive, sofre a mulher, sofre os filhos e sofre o núcleo familiar como um todo. O Supremo Tribunal Federal ainda não definiu quando vai retomar a discussão sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Na terceira sessão sobre o tema, o placar ficou em 4-3 pela autorização de prender o réu. Ainda faltam os votos de 4 ministros. Ontem, a sessão encerrou em 3-1 a favor da possibilidade de prisão após o réu ser condenado em segundo grau, nos tribunais regionais federais ou nos tribunais de justiça estaduais. Apenas 3 ministros votaram na sessão de hoje, que tinha hora para acabar por causa de um compromisso internacional dos ministros do Supremo com representantes das cortes de justiça de 3 países dos BRICS, Rússia, China e África do Sul. A Índia cancelou ontem a vinda da comitiva. A primeira a votar hoje foi a ministra Rosa Weber. Como esperado, ela defendeu a mudança no entendimento atual da Corte e se posicionou contra a execução da pena antes do trânsito em julgado. E que parte do princípio que todo acusado é inocente até provar-se-lhe a culpabilidade. Se a Constituição do Brasil há de ser guardada por esse Supremo Tribunal Federal e respeitada, há de, com todo respeito, prevalecer em toda a sua densidade. Depois, foi a vez do ministro Luiz Fux votar. Ele adotou um tom enérgico ao se posicionar favorável à constitucionalidade da prisão após condenação em segunda instância. No sentido que é possível, é constitucional o início da execução da pena privativa de liberdade após a sentença condenatória de segunda instância. O último a votar hoje foi o ministro Ricardo Lewandowski, que disse que a Constituição é clara sobre o réu permanecer com o status de inocente, sem a possibilidade do início do cumprimento da pena, até que todos os recursos sejam julgados. Que o texto constitucional é expresso em afirmar que apenas depois do trânsito e julgada a sentença penal condenatória, alguém poderá ser considerado culpado e levado à prisão. A votação ficou em 4-3 a favor da possibilidade do réu cumprir a pena após ser condenado em segundo grau. Ainda faltam os votos de 4 ministros: Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli. No fim da sessão, o presidente da Corte afirmou que a data em que será retomado o julgamento deve ser definida na semana que vem. A expectativa é que isso aconteça na primeira semana de novembro. Decisão aguardada com muita expectativa pelos brasileiros, né? Pelas contas do Conselho Federal de Odontologia, o Brasil tem quase 580 mil profissionais na área. Um cuidado importante é passar o fio dental e tem jeito correto de fazer isso. Saúde bucal é o tema do Saúde em Foco de hoje. Em geral, é recomendado um intervalo de 6 meses entre uma e outra visita ao dentista, mas nem todo mundo segue essa orientação. Olha, eu estou até precisando urgente de ir, porque já tem quase mais de um ano que eu não vou. Já perdi 2 dentes sem ter ido no dentista, aí me prejudicou muito. Além de visitar o dentista com frequência, a saúde bucal também passa pelo uso diário do fio dental e da escovação, principalmente após as refeições. E não se trata somente de ter um belo sorriso. Deixar de lado esses cuidados pode afetar outras partes do corpo. A gente vê vários estudos hoje mostrando associação de problemas cardiovasculares, problemas pulmonares e dificuldade no controle glicêmico, o paciente que é diabético, por exemplo. O fio dental é um importante aliado. Ele limpa parte dos dentes que a escova não alcança, mas muita gente ainda tem dificuldades para usá-lo. Uma porcentagem bem alta dos pacientes que eu recebo, eles passam errado.
passam assim, só colocando o fio e puxando. Qual é o problema disso? O problema disso é que quando você passa reto, o fio dental bate na gengiva e não consegue descer. Quando a gente abraça o dente, e faz o movimento de vai e vem, o fio dental entra dentro da gengiva, porque eu estou seguindo a anatomia do dente, e aí eu consigo puxar. Atenção também para as restaurações gastas ou com falhas. Onde o fio dental passa sem resistência, os alimentos tendem a ficar retidos e provocam cáries. Parar de fumar, não consumir bebidas alcoólicas e controlar o nível de açúcar no sangue são outras importantes dicas. Saúde, em geral, é tudo caro hoje em dia. Então, se o cara não cuidar desde agora, acaba perdendo os dentes. Aí é mais difícil depois.